igreja abençoada, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou esses dias no meu coração, então achei melhor a gente falar num vídeo para eu poder ver vocês e vocês poderem me ver. Eu vejo vocês pela fé, porque enquanto eu vou ministrar aqui, eu imagino o coração, o sorriso de cada um, como se eu estivesse pregando no nosso culto. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês, tá? São 3 pontos para você viver bem. 3 passos para que a sua vida seja transformada. E eu tenho certeza, irmão, se você obedecer, acompanhar esses 3 passos, a sua vida vai ser transformada. A primeira coisa é o que eu sei que Deus diz a meu respeito. Então, é a minha consciência. A segunda coisa é o que eu penso, o que está passando aqui nos meus pensamentos, no meu cérebro, tá bom? E a terceira coisa é o que eu falo, tá? Então é a minha consciência, tá? É o que eu sei, depois é o que eu penso e depois é o que eu falo. Então a minha consciência, os meus pensamentos e as minhas palavras, tá? Então no ponto 1, eu queria ler para você alguns textos. Mas é muito importante você saber o que Deus pensa sobre você. Se você não sabe ainda na Bíblia o que Deus pensa sobre você, você vai ter grande problema. E muitas vezes a gente esquece, porque não está lendo a Bíblia, não está acompanhando a palavra de Deus, fica só ouvindo às vezes, mensagem e tudo, mas não tem aquele tempo com Deus. Então você precisa anotar, você precisa sublinhar, você precisa saber o que a Bíblia diz em relação a você, o que Deus pensa de você. É muito importante. Então eu vou destacar só alguns pontos aqui. Jesus disse o seguinte, em Mateus 5, 13 a 16, ele disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Depois ele também fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, a nossa essência, nós somos sal da terra, temperamos, salgamos, damos um valor e somos luz do mundo. Refletimos o brilho da glória de Deus, iluminamos o ambiente onde nós chegamos. Essa é a nossa essência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Essa é a nossa essência, querido. Olha só, nós somos sal da terra, luz do mundo, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo. Você faz parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Não é de um presidente, não é de um continente, mas de Deus. Tá? Então, você tem que saber quem você é. Isaías 43, versículo 4 e 5, Deus diz assim, visto que foste precioso ou preciosa aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente até o Ocidente, desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Então, tem muitos trechos. É porque se eu falar aqui e ler todos, a gente vai se estender muito. Deus também é Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Ele é o teu Pai, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. É para a disciplina que você persevera. Deus te trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrige? Colossenses capítulo 4, 13 diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. E tem muito mais, queridos. A Bíblia fala tanta coisa em relação... Então eu quero te encorajar a você, na sua leitura, separar tudo aquilo que Deus falou ao seu coração,
que está escrito na Bíblia de quem Deus diz que você é, né? O valor que você tem. Ele falou que você é precioso. Sabe o que é precioso? É uma coisa preciosa, guardada. Você é preciosa. Você é precioso aos olhos de Deus. Ele nos chama de a menina dos seus olhos, assim, aquela coisa assim, querida. Então, é quem você é. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Sabendo disso, tendo consciência disso, eu tenho que saber isso de cabeça. Eu tenho que saber o que Deus pensa de mim. João 3,16, porque Deus amou o mundo e você faz parte disso. O mundo inclui todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho unigênito, único filho, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele te ama tanto que ele deu o seu melhor. Olha como Deus te ama. Olha quem você é para Deus, o que você representa para Deus. Tudo que é falado que é contrário a isso não vem de Deus. Vem do mal, vem do diabo, você tem que rejeitar isso. Nós vamos ler daqui a pouco o que diz em Tiago, quando a Bíblia diz que resistir ao diabo, né? A Bíblia diz primeiro o seguinte, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Sujeitar a Deus é se sujeitar e acreditar que eu sou tudo aquilo que ele diz que eu sou. Que eu acredito no que ele diz que ele me ama. Eu acredito quando ele diz o que ele diz que eu represento para ele. Então isso é me sujeito a essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Eu me sujeito a ele e depois eu resisto ao diabo. Então resistir ao diabo é esse segundo passo. Então, primeiro ponto, você sabe quem você é. Porque não adianta você querer resistir o inimigo se na sua mente tem um monte de mentira, ou seja, já entrou um monte de coisa que não é o que Deus pensa de você, não é quem você é, não é a sua essência. Então é necessário que você primeiro firme bem esse passo 1. Amém? O passo 2 também é muito importante, né? O passo 2 é os seus pensamentos. E aí você pode ir comigo, tá? Abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um trecho muito conhecido, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E se você não souber disso, vai ficar difícil. Eu vou resumir esse segundo ponto, que é o seguinte. O que eu penso? Porque eu não posso pensar qualquer coisa. Na sua cabeça não pode passar qualquer pensamento. Como assim? Sim, você tem um cérebro, tá? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Agora nascemos de novo e agora precisamos pensar os pensamentos de Deus. Eu não posso pensar qualquer pensamento. Você sabia que você pensar qualquer pensamento é pecado? Você sabia? O pastor Ebe, numa mensagem muito boa, que inclusive, ouvindo essa mensagem sobre oração, me inspirou a estar compartilhando isso com vocês. Ele fala o seguinte, ele conta um exemplo, uma história, né? A gente não sabe se é verdade, de um camarada que ele estava para se suicidar, cheio de pensamento ruim, então ele já estava se suicidando, ele ia se jogar da ponte. Aí tinha um cara passando, aí o cara viu que o cara ia se jogar, ele correu lá e falou, não se joga não, peraí, por favor, me conta tudo o que aconteceu com você, eu quero te ouvir, eu estou aqui para te ouvir, sabe? Eu quero ser um ombro amigo. Aí o cara começou a contar, falar. Aí passou 1 hora. Aí ele falou, fala mais, eu quero te ouvir mais. Aí ele falou mais 1 hora e contou tudo de ruim que aconteceu com ele, um monte de coisa, só pensamento, tudo. Fala. Depois ele, fala mais. O cara já estava lá 3 horas ouvindo tudo que tinha acontecido com aquele rapaz que estava para se suicidar. Aí sabe o que aconteceu depois? Os dois se suicidaram. Óbvio que essa história não deve ser verdade, imagina, tomara, né? Mas é o seguinte, irmãos, a gente ouve tanta coisa ruim, a gente abre nossa mente para tanta coisa que, né, nossos pensamentos, a gente tem que resistir. O diabo ele pode vir através de um programa de televisão, lançar uma seta que voa na tua cabeça ao meio-dia, a qualquer hora do dia. Ele pode usar uma pessoa. Então, assim, por isso que a Bíblia fala da armadura de Deus, tem o capacete da salvação. Então, o capacete é o seguinte, toda seta, toda pancada vai bater, mas não vai atingir o seu cérebro.
porque ele está guardado. Ali dentro desse capacete da salvação, ali dentro só tem o quê? Os pensamentos de Deus. Nós temos a mente de Cristo. O que a Bíblia diz que eu sou, o meu futuro, para onde eu vou. Tudo que é fora disso, eu rejeito, eu resisto ao diabo. Eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Então, eu preciso primeiro me sujeitar a Deus, depois meus pensamentos. Então, olha só que interessante. Filipenses 4, como eu falei, versículo 8. Deu tempo para você abrir, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, a Bíblia é muito clara, ela diz o que deve ocupar o seu pensamento, sabe? Você já pensou você chegar com o seu carro na sua garagem, chegar lá, tiver um móvel do vizinho e você não puder estacionar? Sua garagem está ocupada por uma coisa indevida. Ah, você vai reclamar. Você vai lá, vai tocar no vizinho, ou vai na administração do condomínio. Por quê? Há uma anomalia, há um problema grave, porque aquela vaga era para ser ocupada pelo seu carro, mas foi ocupada por outra coisa. Quando nós não ocupamos o nosso cérebro, a nossa mente, com aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ocupar, vai ter um problema sério. Não pense que não vai ter problema. Então isso é muito sério. Primeiro eu sei, eu tenho consciência de quem eu sou em Deus. Passo 2. Eu penso somente aquilo que a Bíblia diz que eu devo pensar. Então, eu não penso mal dos outros. Sabe, porque quando eu ministrei no Brasil, quando eu estava aí, você lembra? Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a capacidade plena de julgamento. Porque eles começaram a ter o mal dentro de si. Então, na sua mente, não teria só o bem, agora tem o mal. Então, eles, por isso, foram expulsos do paraíso. Então, quando a gente não protege a nossa mente, a gente não fica no paraíso. A gente não fica numa vida na presença de Deus. Porque no paraíso, Adão, ele caminhava com Deus todo dia. Ele tinha comunhão. Mas agora, depois do pecado, ele perdeu a comunhão, veio a vergonha, veio tanta coisa ruim, né? Veio o medo, né? Veio o sentimento de isolamento. Então, muitos crentes estão assim porque o que acontece? Eles não protegeram a sua mente. E às vezes estão até pensando que vão para o inferno, ou seja, colocando como se estivesse perdendo a salvação em Cristo Jesus, porque o capacete ele é da salvação. Como quem diz, se eu pudesse falar isso, que é a última coisa, você perde tudo, perde a vida, perde qualidade de vida, se afasta de Deus, e aí você já acredita que vai para o inferno. Então, na sua cabeça, você até já perdeu a salvação. Então, coloca esse capacete da salvação, sabe? Protege a sua mente. É pecado você pensar qualquer coisa. E o terceiro ponto, né, para a gente não se estender muito, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia em Tiago, tá? É um ponto muito importante que diz sobre o que nós devemos falar, tá? E Tiago diz assim, eu anotei a referência aqui, Tiago capítulo 3, diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo, porque o mestre é quem fala, né? Então está falando de palavras. A gente está sempre ensinando, então o juízo é maior. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Repara que ele está dizendo que se você vigia e acerta no que vai falar, o que não vai falar, está ligado a ser perfeito em Deus, perfeito varão. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes, batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, olha só, praticamente quase o capítulo todo do Tiago está falando sobre o que vai falar, o que vai sair das nossas bocas. Então, o que eu falo é muito importante. Então, como é que eu posso te comprovar isso? Eu também vi um exemplo que o pastor Ibe deu num vídeo, e eu quero reproduzir esse exemplo para você saber quão é importante o que você fala. Antes de eu dar esse exemplo, olha só, você imagina um navio, tá? Imagina que esse meu mouse aqui é um navio, ele é bem pequeno, né? Agora você imagina um navio bem grande. Aqui ele faz uma proporção, assim como o cavalo. Ele está dizendo que o cavalo, quando ele é dirigido, né, o freio, que é uma coisa tão pequena aqui na boca do cavalo, o cabresto, né, ele é capaz de dirigir o cavalo para um lado e para o outro. Isso em relação ao corpo do cavalo e à força do cavalo. Mas isso aqui comanda tudo. Fala que o leme do navio, sabe o leme? O leme é pequenininho em relação, tem navios enormes, gigantescos, mas o leme, comparado ao tamanho do navio, ele é bem pequeno. E a Bíblia diz que esse leme, e é fato isso, se o leme aqui atrás do navio, vamos supor, né, que essa minha pasta aqui é o navio, aqui é o leme, tá? O leme, aqui é o leme, o mouse. O leme, ele vira para um lado, se ele virar para o lado direito, lá na frente o navio vai virar para o lado direito também. Então, o leme conduz, aquele pequenino leme, a direção desse leme, para onde ele vira, todo aquele navio vai ser conduzido. E faz uma comparação à nossa língua. A língua, em relação a todo o tamanho do seu corpo, a toda a sua vida, para onde ela vira, ela é o que você fala de si, dos outros, de Deus, porque a gente fala o que a gente pensa, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Então esse coração fala das nossas emoções, desejos, alma, corpo, fala da nossa vontades, dos nossos desejos, pensamentos. Então a sua língua, ela determina para onde vai a sua vida. Isso é tão poderoso, querido, e tão perigoso. Então assim, olha só que coisa interessante. Vamos fazer um exercício? Esse é o exercício que eu queria colocar. Você vai agora contar de 1 até 50, tá? 1 até 50. Vamos começar? Você conta baixinho aí na sua mente, você vai fazer um exercício comigo. Conta aí, de 1 a 50. Começou? Eu já comecei, ó. Tá contando? Agora fala o seu nome todo em voz alta. Meu nome é Anderson Dias Paca. Falou o seu nome? Agora onde você está na contagem? Ah, se perdeu? Ué, me perdi. Então, na verdade é o seguinte, nós demos um comando, você deu um comando ao seu cérebro, o seguinte, eu preciso, vamos supor, de cada segundo eu conto 1, 2, 3, uma cadência. Então, seria de 1 a 50, ou cada meio segundo, não importa. Mas no meio, foi dado um outro comando para você falar, você falou o seu nome. Quando você falou o seu nome, sabe o que aconteceu? O seu cérebro parou, se prostrou para ouvir o que você vai falar. Então, aí você começa a perceber que o que você fala ganha autoridade sobre aquilo que você pensa. É muito forte isso. Então, o seu cérebro
Ele parou e se sujeitou àquilo que você fala. Irmãos, como você pode orar a Deus? Quantas vezes eu fiz isso? Eu estou sendo também muito tocado por isso. Porque, primeiro, eu não estava vigiando tanto meus pensamentos, no meio das lutas, no meio das crises, no meio de um monte de circunstância negativa. Eu já estava acreditando em algumas coisas negativas em relação ao que Deus pensa de mim. Olha que coisa maligna. Então eu não estava nem protegendo o segundo ponto, que é meus pensamentos. E aí a gente começa a ver isso naquilo que a gente fala. A gente começa a ver o que está dentro de nós. Então, como você pode orar, e eu também a Deus, para o seu barco ir, por exemplo, para o norte, se a sua língua ela dá um comando para o seu barco ir para o sul? Não vai adiantar. Deus está lá. Eu queria te ajudar, meu filho. Mas o que você fala, não, o que você declara, primeiro o que você pensa, o que você declara não está coerente com a oração. Então, a Bíblia é muito clara. Em Tiago diz que o leme, a sua língua, o que você declara, que é aquilo que você pensa, está levando o barco da sua vida para um determinado lado. Mas a sua oração quer ir para outro. Há uma incoerência aqui. Deus não é Deus de confusão. Então não adianta, você vai ficar orando a vida inteira aí, vários anos, quando na verdade, primeira coisa que você precisava ir lá no ponto 1, o que Deus pensa de mim. Você imagina se José do Egito, em mais de 13 anos, em tanto transtorno, prisão, calabouço, cisterna, ele não soubesse o que Deus pensa dele. Ele já teria sucumbido, mas ele permaneceu fiel, sabe, irmãos? Então, assim, o que Deus pensa de você, como está guardado aqui dentro, e o que você fala vai determinar o sucesso da sua vida. Eu sei que, talvez você esteja pensando, a gente tende a julgar, né? Quem está falando aí, o pastor Anderson, outras pessoas têm uma vida boa, mas você não sabe o que as pessoas passam. Você não sabe o tamanho da luta das pessoas. Não faça isso. Isso também é uma forma do inimigo te isolar. Sabe, irmãos? Então, assim, começa a declarar a vitória. Nunca mais acredite na mentira, que é acreditar que você não é precioso ou preciosa aos olhos de Deus. Aquilo que eu te falei, a sua essência. Nunca mais deixe pensamentos ruins. Você sabe o que é pensamento ruim. Sabe, eu estou te convidando a sair desse lugar e voltar para o paraíso. Pensamentos bons. Lá na carta de Jesus para a igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, diz que o vencedor, ele vai dar de novo a oportunidade que coma da árvore da vida. Ou seja, você comeu da árvore do bem e do mal, está pensando um monte de besteira, mas agora você tem a chance de comer de Jesus, se alimentar da palavra, da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Então eu estou te convidando a voltar para o paraíso de Deus. Eu estou te convidando a você proteger o que você fala de acordo com o que você pensa, de acordo com o que Deus diz que você é. Porque Ele é o teu Criador. Ele tem um propósito para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, irmãos. É o que está acontecendo comigo. Isso é um exercício diário. É todo dia, toda hora, porque você recebe essa palavra, você recebe essa revelação. Eu vou estar agora orando por você, mas amanhã as lutas vêm, as circunstâncias, né? A tempestade, que é igual aconteceu com Pedro. Pedro estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus firmemente, mas as tempestades, as circunstâncias, as evidências naturais desse mundo natural vão tentar fazer com que nós nos percamos e perdamos a visão de Cristo, né? Correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A gente perde essa visão, perde esse foco. E aí o que acontece? A gente começa a acreditar em um monte de mentira e sai do foco. Então eu quero te convidar, querido, para você, apesar das circunstâncias negativas, dos problemas, você manter a palavra. Sabe? Você pode orar por 100 pessoas. Talvez Deus vai curar 3. Já pensou Deus curar um cego, um curado de câncer e um de AIDS? Mas você teria que orar por 100. Será que você ficaria feliz? Claro, um milagre aconteceu, mas 97 pessoas talvez não seriam curadas. Agora, é por isso que eu vou deixar de orar? Eu vou orar pelos 100, eu vou orar por todos. Quem vai curar é Deus. Quem faz a obra é Deus. Mas eu não vou deixar de orar.
Então, mesmo que as circunstâncias estejam negativas, eu não vou deixar de crer que eu sou luz do mundo, sal da terra, que Ele me ama, que eu sou precioso aos olhos dEle, que eu vou vencer, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, mesmo debaixo de luta. Eu não vou deixar de crer nisso, sabe? E a bênção vai acontecer. Creia no milagre de Deus. Cuida da sua vida, querido. Tem cuidado de ti mesmo, porque fazendo assim, né, você vai salvar você ao capacete da salvação e vai abençoar todos aqueles que estão debaixo do que você fala, do som da sua voz, dos seus ouvintes. Essa palavra é poderosa, viu? 3 passos para mudar a sua vida. Conscientize-se sobre o que Deus pensa sobre você. Proteja o que você pensa, seus pensamentos. É o capacete da salvação. Depois coloca o capacete. Mas só coloca depois que você tiver com isso bem certo. E proteja e vigie sobre o que você diz, o que sai da sua boca. Porque é isso que vai dar o rumo à sua vida. Até mais do que a sua oração. Olha, pasmem. Por quê? É claro, porque a Bíblia diz que é o leme. Deus não vai contra a Bíblia, Deus não pode ir contra a sua palavra. A sua língua, o que você fala, é o leme para onde está indo a sua vida. Então a sua oração tem que ser coerente para onde está virado o leme. Já pensou um capitão no barco, dirigindo um grande barco, e virando o barco para a direita e começando a orar a Deus para o barco para a esquerda? O que você acha que vai acontecer? O barco vai para a direita. Ou vice-versa. Não é? Então, deixa eu orar por você agora. Quero que você se arrependa, primeiro, de ter acreditado nos pensamentos malignos, daquilo que Deus pensa sobre você, que na verdade o diabo colocou assim, como se Deus fosse mal, né? Igual fez com Adão e Eva. Que a palavra de Deus não é para te proteger, não é para te abençoar, mas como se Deus quisesse te enganar, fazer você perder tempo. Quantas vezes você falou, Deus, eu estou aqui orando e perdendo meu tempo e nada aconteceu. Então, isso já é uma influência maligna na sua vida. Então, eu quero orar por isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por esse irmão, Senhor, que está me ouvindo agora, por esse precioso irmão, seja da nossa igreja, seja de qualquer outra igreja, seja conhecedor de Jesus ou não ainda. Ó Deus, eu quero orar para que ele receba a palavra de Deus. Eu quero orar, Senhor, para que ele receba o teu amor, a tua graça, Pai. Ó Deus, e que venha se transformar através da palavra do Senhor. Ó Deus, e venha ser obediente. Muito obrigado. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu abençoo em 30, 100, 30, 60, 100 vezes mais. Benção na sua vida, querido. Apruma a sua vida nessa palavra. São só 3 pontos. Vai mudar a sua vida. Então você começa a semear certo e brevemente você vai ver o milagre e vai colher certo na sua vida. Amém? A palavra foi um pouco longa, mas valeu a pena, eu creio. Porque 3 pontos e uma vida de vitória sempre, sempre, sempre. Lembre-se sempre desses 3 pontos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.